Você acreditou a vida toda que o sono era apenas uma pausa, um nada entre dois dias, mas na verdade, ele é a ferramenta mais poderosa que lhe foi dada. Enquanto você dorme, o universo trabalha para você, não porque seja obrigado, mas porque você já o ordenou, sem saber. Toda noite, quando sua mente consciente se silencia, uma inteligência mais profunda assume o controle. Uma força que não conhece dúvidas, nem medo, nem limites. Essa força é o seu subconsciente, e ele molda a sua realidade com uma precisão que a sua mente acordada jamais poderia alcançar. O problema não é que o universo não trabalha para você. O problema é que você lhe deu as instruções erradas, sem perceber. Joseph Murphy revelou uma verdade tão simples que é quase ignorada. O seu subconsciente não distingue entre verdade e mentira, entre realidade e imaginação. Ele aceita tudo o que você lhe dá com sentimento e convicção e o transforma em experiência. Se antes de adormecer você pensa em carência, em medo, em não ser merecedor, então essa é a semente que você está plantando. E o universo, neutro e obediente como é, irá lhe devolver exatamente isso. Não porque seja cruel, mas porque não tem outra escolha. Ele é um espelho, não um juiz. Ele apenas reflete o que você carrega dentro de si. Você acreditou que seus pensamentos eram passageiros, sem significado, sem consequências. Mas cada pensamento é uma ordem, cada sentimento é uma instrução. E o universo escuta sempre. O momento antes de você adormecer é um portal. É a transição entre o mundo da lógica e o mundo da criação pura. Neste momento, sua mente consciente perde seu poder e seu subconsciente se abre completamente. Ele está receptivo, maleável, pronto para aceitar. O que você sente, neste momento, o que você imagina, o que você acredita, isso se torna a matriz de sua realidade futura. Murphy chamou isso de impressão do subconsciente. Você dá ao seu eu mais profundo uma imagem clara e emocional do que você quer ser, ter, experimentar. Não como um desejo, mas como uma certeza. Não como uma esperança, mas como um fato. E então, quando você adormece, você entrega tudo a essa inteligência invisível que nunca dorme, nunca duvida, nunca falha. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua mente consciente não é a criadora. Ela é a diretora, mas não a força que cria. A força reside mais profundamente em uma camada de sua consciência que não tem acesso à linguagem, que não argumenta, que apenas aceita e implementa. Seu subconsciente é como terra fértil. Ele aceita toda semente que você planta, sem perguntar se é boa ou má. Ele não conhece moral, nem distinção. Ele conhece apenas a lei da correspondência. O que você semeia, você colherá. Se antes de adormecer você pensa que a vida é difícil, que dinheiro é difícil de ganhar, que você não é bom o suficiente, então essa é a semente. E o universo lhe trará circunstâncias que confirmarão essa convicção. Não porque você está amaldiçoado, mas porque ativou a lei. Mas aqui está a revelação que muda tudo. Você pode usar essa lei conscientemente. Você pode semear intencionalmente. Você pode escolher o que imprimir neste portal entre a vigília e o sono. Murphy ensinou que a imaginação é a oficina de Deus. O que você imagina vividamente, com sentimento e convicção, o seu subconsciente aceitará como realidade. E assim que é aceito, a maquinaria invisível do universo começa a trabalhar. Caminhos se abrem, pessoas aparecem, as circunstâncias se reorganizam. Não por magia, mas pela lei da causação mental. Tudo o que existe no mundo exterior começou como um pensamento em uma mente consciente, foi aceito por um subconsciente e se manifestou pelas leis do universo. Você deve imaginar como é sentir-se já sendo o que você deseja se tornar. Não no futuro, agora, neste momento antes de adormecer.
Se você quer saúde, sinta a vitalidade em seu corpo. Se você quer prosperidade, sinta a segurança e a abundância. Se você quer paz, sinta a calma em seu coração. Isso não é auto-engano, isso é criação. Seu subconsciente não conhece a diferença entre uma imaginação vívida e uma experiência real. Ambas deixam a mesma impressão. Ambas ativam a mesma lei. A diferença é apenas que a imaginação estabelece a causa e a experiência é o efeito. Você inverte a ordem. Você sente primeiro e então a manifestação chega. Este é o primeiro passo, embora não seja um passo no sentido comum. É um estado. Você cria a imagem mental, clara e vívida, preenchida com o sentimento de realização. Você não se vê como alguém que quer alcançar algo. Você se vê como alguém que já o tem. Você sente a gratidão, a alegria, a certeza. E enquanto você está neste estado, enquanto essas imagens e sentimentos fluem por sua mente consciente afunda lentamente no sono. A mente crítica, que sempre duvida, que sempre analisa, que sempre contradiz, enfraquece. A porta para o subconsciente se abre mais. E neste momento, nesta transição sagrada, a imagem que você criou é profundamente impressa. Ela se torna uma convicção. Ela se torna uma verdade interior. E o subconsciente, que não tem escolha a não ser obedecer, começa a trabalhar imediatamente. Mas aqui reside a dificuldade que a maioria das pessoas nunca supera. Elas tentam controlar, elas tentam forçar, elas dão uma instrução ao subconsciente e no segundo seguinte duvidam. Elas se perguntam como isso acontecerá. Elas se preocupam se vai funcionar. Elas procuram por evidências no mundo exterior antes que o trabalho interior esteja concluído. E com cada dúvida, com cada preocupação, com cada impaciência, elas destroem a impressão que acabaram de criar. Elas plantam uma semente e imediatamente a desenterram novamente para ver se está brotando. Este é o segundo passo, que na verdade não é um fazer, mas um deixar ir. Murphy chamou isso de entrega. Você deve confiar na sabedoria mais profunda. Você deve aceitar que o subconsciente sabe como manifestar sua intenção, mesmo que sua mente consciente não entenda. O universo não trabalha de acordo com o seu cronograma. Ele trabalha de acordo com uma ordem que é perfeita, mesmo que permaneça oculta para você. Quando você tenta controlar o processo, você envia uma mensagem contraditória. Você diz: eu acredito, mas ao mesmo tempo eu não acredito. Eu confio, mas ao mesmo tempo eu não confio. E o subconsciente, confuso com esta dupla instrução, não pode agir claramente. O sono é o símbolo desta entrega. Você não está apenas adormecendo fisicamente. Você está abandonando o controle. Você está permitindo que o subconsciente assuma a liderança. Você está permitindo que o universo ordene os caminhos. Você reconhece que existe uma inteligência maior do que a sua mente individual e que essa inteligência trabalha através de você, se você a deixar. Esta não é uma resignação passiva, é confiança ativa. Você fez a sua parte, você criou a imagem, gerou o sentimento, estabeleceu a convicção. Agora é hora de se afastar e deixar o invisível operar. Murphy comparou isso a um agricultor que coloca uma semente na terra. O agricultor não desenterra a semente todos os dias para verificar se está crescendo. Ele confia nas leis da natureza. Ele sabe que sob a superfície forças estão trabalhando que ele não pode ver, que ele não precisa controlar. Tudo o que ele tem que fazer é esperar, confiar e receber a colheita no momento certo. O mesmo se aplica ao subconsciente. Assim que a impressão é estabelecida, o trabalho invisível começa. As circunstâncias se reorganizam. Pensamentos lhe vêm que o guiam na direção certa. Pessoas cruzam o seu caminho que tem exatamente o que você precisa. Portas se abrem onde antes havia muros.
E tudo isso acontece enquanto você dorme. Enquanto o seu corpo repousa, o seu subconsciente está completamente ativo. Ele se comunica com a inteligência universal, com o campo de possibilidade pura, com a fonte de toda a criação. Ele emite uma vibração, uma frequência que corresponde exatamente à convicção que você imprimiu. E o universo, que reage à vibração, responde com eventos, pessoas e oportunidades que estão na mesma frequência. Esta é a lei da ressonância. Semelhante atrai semelhante. Não porque o universo pensa ou sente, mas porque é um refletor neutro, um mecanismo preciso que projeta o seu mundo interior no mundo exterior. O terceiro passo é a assimilação, embora isso também não seja um passo ativo, mas um processo natural. Depois que você semeou e soltou, o subconsciente começa a transformar a instrução em realidade. Ele trabalha automaticamente, sem que você precise fazer nada. Ele trabalha por meio da inspiração, da intuição, dos eventos sincrônicos. Você acorda uma manhã e de repente tem uma ideia que é perfeita. Você conhece alguém que tem exatamente a solução que você estava procurando. Você encontra uma oportunidade que se encaixa exatamente com a sua intenção. Nada disso é coincidência. É o subconsciente trabalhando através do universo, ordenando as circunstâncias externas para que se alinhem com a convicção interna. Murphy enfatizou repetidamente que a pessoa não precisa esperar que o subconsciente trabalhe. Ele está sempre trabalhando. A única pergunta é em que ele está trabalhando. Se você não lhe dá uma instrução clara, ele trabalha nas velhas convicções, nos velhos padrões, nos velhos medos. Ele reproduz o que já está impresso nele. Mas se você conscientemente lhe dá uma nova convicção, uma nova visão, um novo sentimento, então ele trabalha para criar essa nova realidade. Ele não conhece a diferença entre velho e novo, entre bom e mal. Ele conhece apenas a obediência ao que você lhe dá com sentimento e convicção. Este é o poder que lhe foi dado. Este é o segredo que Murphy ensinou a vida toda. Você não é a vítima das circunstâncias. Você é o criador das circunstâncias. Não por força de vontade, não por esforço externo, mas por convicção interna. Seu subconsciente é a ferramenta e o universo é o meio. O que você imprime em seu subconsciente é manifestado através do universo. Esta é a lei. Ela funciona para todos, independentemente de crença, religião ou cultura. É um princípio universal, tão certo quanto a gravidade, tão preciso quanto a matemática. Mas você deve entender que essa lei não faz exceções. Ela não distingue entre o que você quer e o que você teme. Ela reage ao que você sente, não ao que você diz. Você pode dizer 1000 vezes ao dia que quer prosperidade, mas se no seu coração você sente medo da carência, o subconsciente aceitará o medo, não as palavras. É por isso que o momento antes de adormecer é tão crucial. Neste momento, sua mente está relaxada, suas defesas estão baixas, sua lógica está quieta. O que você sente neste momento afunda profundamente, torna-se a verdade do seu subconsciente, e essa verdade se torna a sua realidade. Você criou inconscientemente a vida toda. Você assumiu convicções da sua infância, do seu ambiente, das suas experiências. Muitas dessas convicções não lhe servem. Elas o limitam, elas o mantêm pequeno, elas geram medo e dúvida. Mas elas não são a verdade. Elas são apenas impressões que você aceitou em algum momento. E porque você as aceitou, o subconsciente as manifestou. Você viu evidências que confirmam suas convicções, e então você acreditou que as convicções eram verdadeiras. Mas foi o contrário. A convicção veio primeiro, e as evidências seguiram. Esta é a lei da causação mental. O mundo interior cria o mundo exterior, não o contrário. Agora, neste momento, você tem a oportunidade de mudar tudo.
Você pode escolher novas convicções. Você pode criar novas imagens. Você pode cultivar novos sentimentos. E o tempo mais poderoso para fazer isso é antes de adormecer. Não porque o sono em si seja mágico, mas porque o subconsciente está mais receptivo neste estado. Enquanto você desliza para o sono, enquanto sua mente consciente se solta, enquanto os pensamentos diminuem, o subconsciente está aberto, pronto, maleável. O que você lhe dá neste momento é profundamente impresso. Torna-se o fundamento sobre o qual suas futuras experiências serão construídas. Imagine-se deitado em sua cama, a escuridão o cerca, o silêncio preenche o quarto. Seu corpo relaxa, músculo por músculo. Sua respiração se torna mais lenta, mais profunda, mais calma. Sua mente começa a divagar. Os pensamentos do dia se desvanecem. Neste momento, neste silêncio sagrado, você cria uma imagem em sua mente. Uma imagem do que você quer ser, ter, experimentar. Você a vê claramente à sua frente. Você a sente como se já fosse real. Você sente a alegria, a gratidão, a realização. E enquanto você segura essa imagem, enquanto esse sentimento flui através de você, ele afunda cada vez mais fundo em seu subconsciente. Torna-se parte de você. Torna-se a sua nova verdade. E então, sem esforço, sem luta, você desliza para o sono. Você solta. Você confia. Você sabe que o subconsciente está trabalhando agora. Você sabe que o universo já está em movimento. Você não precisa fazer nada. Você não precisa descobrir como isso acontecerá. Você não precisa procurar por evidências. Você só precisa dormir, confiar e permitir. Esta é a entrega. Este é o ato de fé. Não fé em algo externo, mas fé no poder dentro de você, na inteligência que trabalha através de você, nas leis que nunca falham. Enquanto você dorme, seu subconsciente trabalha a noite toda. Ele classifica, ordena, conecta. Ele se comunica com a inteligência universal, com o campo de todas as possibilidades. Ele emite uma vibração clara que corresponde à convicção que você imprimiu. E o universo responde. Não imediatamente, nem sempre da maneira que você espera, mas sempre precisamente. O universo lhe traz o que corresponde à sua vibração interna. Se você tem dúvidas, ele lhe traz a confirmação da dúvida. Se você tem confiança, ele lhe traz a confirmação da confiança. Ele é neutro, ele não julga, ele apenas reflete. Murphy disse que o subconsciente é como um servo fiel. Ele lhe obedece sem questionar. Mas você deve lhe dar instruções claras. Você deve lhe dizer o que você quer, não o que você não quer. O subconsciente não entende negações. Se você diz, eu não quero estar doente, ele só ouve estar doente. Se você diz, eu não quero ser pobre, ele só ouve ser pobre. Você deve pensar em termos positivos. Você deve dizer, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou realizado. E você deve dizê-lo com sentimento, com convicção, com a certeza de que já é verdade. Isso não é autoengano, isso é autocriação. Você não está fingindo ser algo que você não é. Você está reconhecendo o que você é na verdade. Um ser criativo, conectado com a inteligência infinita, capaz de moldar a sua realidade através das suas convicções. Você sempre teve essa habilidade. Você apenas a usou inconscientemente. Você criou circunstâncias que você não queria, porque manteve convicções que você não questionou. Mas agora que você conhece a lei, você pode aplicá-la conscientemente. Você pode escolher o que você cria. Você pode decidir quem você quer ser. Toda noite é uma nova oportunidade. Toda noite é um novo começo. O que quer que tenha acontecido durante o dia, quais erros você cometeu, quais dúvidas você teve, todos eles podem ser soltos. O sono é um reset. É uma chance de recomeçar, de semear de novo, de criar de novo.
Você não precisa esperar por amanhã. Você não precisa esperar pelas circunstâncias perfeitas. Você pode começar agora, esta noite, antes de adormecer. Você pode criar a imagem, gerar o sentimento, estabelecer a convicção. E então você pode soltar, confiar e dormir. O universo trabalhará para você. Não porque você o força, mas porque você se alinhou com as suas leis. Você estabeleceu a vibração correta e o universo não tem outra escolha a não ser responder. É uma lei, não um desejo. É uma certeza, não uma esperança. O que você imprime em seu subconsciente é manifestado. Esta é a verdade que Murphy ensinou a vida toda. Este é o poder que lhe foi dado. Esta é a possibilidade que está diante de você. Você não está separado do universo. Você é uma parte dele. Você é uma expressão da inteligência infinita. Você é um canal através do qual a força criativa flui. E essa força flui através de seus pensamentos, através de seus sentimentos, através de suas convicções. O que você pensa se torna o que você é. O que você sente se torna o que você experimenta. O que você acredita se torna a sua realidade. Esta é a lei, e ela funciona, quer você acredite nela ou não. Mas se você acredita nela, se você a entende, se você a aplica conscientemente, então ela se torna o seu maior aliado. O sono não é o fim do dia, é o começo da criação. É o momento em que o invisível é moldado, em que as causas são estabelecidas, em que o universo recebe as suas instruções. O que você sente antes de adormecer, esse será o seu amanhã. O que você acredita antes de adormecer, essa será a sua futuro. Não porque você o força, mas porque você o permite. Você permite que o subconsciente trabalhe. Você permite que o universo responda. Você permite que a criação aconteça. Murphy sabia que a maioria das pessoas vive na inconsciência. Elas passam pela vida sem entender que são as criadoras de suas experiências. Elas acreditam que a vida está lhes fazendo coisas, que são vítimas de circunstâncias, que não têm controle. Mas essa é a maior ilusão. Você sempre teve controle, não sobre os eventos externos, mas sobre a sua reação interna, sobre as suas convicções, sobre os seus pensamentos e sentimentos. E esse controle interno é o único controle de que você precisa, pois o mundo interior cria o mundo exterior. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de ser uma vítima. Você para de reclamar, de criticar, de duvidar. Você começa a criar, a escolher, a confiar. Você reconhece que cada desafio é uma oportunidade para estabelecer uma nova convicção. Cada dificuldade é um convite para ir mais fundo, confiar mais, ser mais claro. Você não vê mais problemas. Você vê oportunidades. Você não vê mais limitações. Você vê potencial. E essa visão transformada muda tudo. Esta é a transformação da qual Murphy falou. Não é uma mudança externa, é um deslocamento interno, é um despertar para a verdade de quem você realmente é. Você não é essa mente pequena, limitada e assustada. Você é a inteligência infinita que atua através dessa mente. Você é a força criativa que anima esse corpo. Você é a consciência que cria essa experiência. E quando você reconhece isso, quando você sente isso, quando você vive isso, então o universo se torna o seu playground, o seu laboratório, o seu parceiro. Toda noite, quando você adormece, você se lembra disso. Você se lembra da sua verdadeira natureza. Você se lembra do seu poder. Você se lembra da lei. E você usa esse conhecimento para criar conscientemente. Você escolhe a imagem, você gera o sentimento, você estabelece a convicção. E então você solta, você confia, você dorme. E enquanto você dorme, o universo trabalha para você. Ele ordena, ele conecta, ele manifesta. E quando você acorda, você está um passo mais perto da realidade que você criou.
Não porque um milagre aconteceu, mas porque a lei funcionou. Esta não é uma teoria. Esta não é uma filosofia. Esta é uma verdade viva que você pode testar todas as noites. Você não precisa acreditar antes de ver. Você só precisa tentar, aplicar, experimentar. E quando você o faz, quando você realmente segura a imagem, gera o sentimento, estabelece a convicção. E então solta, você verá como o universo responde. Nem sempre de maneira dramática, às vezes sutilmente, silenciosamente, gentilmente, mas sempre precisamente, sempre correspondendo à sua vibração interna. Murphy ensinou que o poder do subconsciente é ilimitado. Ele pode curar, ele pode criar, ele pode transformar. Ele pode transformar doença em saúde, carência em abundância, medo em paz. Mas ele não faz isso por si só. Ele precisa da sua instrução, ele precisa da sua convicção, ele precisa da sua confiança. Você é o diretor e o subconsciente é o produtor. Você dá a visão e o subconsciente atrás a manifestação. Mas se você não dá uma visão, se você não tem uma convicção clara, então o subconsciente trabalha nos velhos programas, nos velhos padrões, nos velhos medos. Esta é a diferença entre vida inconsciente e criação consciente. Vida inconsciente significa estar no piloto automático, repetindo os velhos roteiros, esperando os mesmos resultados. Criação consciente significa assumir o controle, escrever novos roteiros, esperar novos resultados. E a chave para essa criação consciente reside no que você faz antes de adormecer. Este é o momento do poder. Este é o momento da escolha. Este é o momento em que você instrui o universo a trabalhar para você. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa saber de tudo. Você só precisa começar. Você só precisa escolher uma imagem esta noite antes de adormecer. Uma imagem de saúde, de prosperidade, de alegria, de paz, o que quer que você queira. E então você a sente. Você sente como é viver essa imagem. Você sente a gratidão, a realização, a certeza. E então, sem lutar, sem duvidar, você solta e dorme. E o universo fará o resto. Esta é a essência do ensinamento de Murphy. Esta é a verdade que ele descobriu. Este é o poder que lhe pertence. Você não está desamparado. Você não está sem controle. Você é o criador da sua realidade. E o sono é a ferramenta que você pode usar todas as noites. Não para fugir, não para esquecer, mas para criar, para transformar, para manifestar. O universo espera pela sua instrução. Seu subconsciente está pronto para obedecer. Tudo o que falta é a sua escolha consciente, a sua convicção clara, a sua confiança profunda. E quando você entende isso, quando você vive isso, quando você aplica isso todas as noites, sua vida irá mudar. Não da noite para o dia, não por um milagre, mas pelo trabalho constante e imparável da lei. A lei da causação mental. A lei da correspondência. A lei que diz que o mundo interior cria o mundo exterior. Você sempre usou essa lei. Agora você pode usá-la conscientemente. Agora você pode escolher o que você cria. Agora você pode fazer o universo trabalhar para você, todas as noites, enquanto você dorme, enquanto o invisível é moldado, enquanto o futuro nasce. Este é o seu poder, esta é a sua verdade, esta é a sua vida que espera para ser vivida. Não a vida que lhe foi dada, a vida que você cria, com cada pensamento, com cada sentimento, com cada convicção. E especialmente com o que você escolhe antes de adormecer. Pois esse é o momento em que tudo começa. Esse é o momento em que o universo recebe as suas instruções. Esse é o momento em que o seu futuro é moldado. Escolha sabiamente, sinta profundamente, confie plenamente e então durma. E enquanto você dorme, o universo trabalhará para você, silenciosamente, poderosamente, imparavelmente.